Vou ver o Aprofunda, eu acho. O auge e a queda de Malhação. Tem uma sensação que todo mundo que viveu a adolescência nos anos 2000 conhece muito bem. Você acabou de chegar da escola, larga a mochila num canto, se joga no sofá ou senta à mesa pra tomar café. O céu lá fora começa a escurecer e aquele fim de tarde traz um conforto quase automático. E aí você liga a sua TV e tá passando isso aqui. Globo Notícia termina aqui, nos vemos de novo no Jornal Nacional. Até lá. Porra, muito foda. Vai, trilha. Malhação. Oferecimento Pepsi. Refresque seu mundo. Esse era o sinal. Mais um episódio de Malhação estava prestes a começar. E por mais que muita gente tenha zoado, dizendo que era uma novelinha ou que era trampolim para atores, na verdade, Malhação foi muito maior do que isso. Ela acompanhou gerações, moldou tendências, lançou novos atores e registrou toda uma evolução da juventude brasileira. E fez isso como nenhuma outra novela fez. Mas como que uma série que começou numa academia de ginástica acabou se tornando a novela mais importante da TV brasileira? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Caralho, moleque. Qual foi a malhação mais marcante da vida de vocês? A minha foi a do Fiuk. A do Fiuk foi muito foda, moleque. Não tem jeito. E vou te falar, a malhação do Arthur Aguiar também, da academia de boxe, foi pica também. Foi pica. E a da Fatinha foi pica também, da Fatinha. A ideia de Malhação nasceu no começo dos anos 90, dentro da TV Globo, como uma resposta ao sucesso de Confissões de Adolescente da TV Cultura. Os criadores perceberam que existia uma demanda crescente por conteúdos voltados para adolescentes, algo que Confissões de Adolescente já tinha captado muito bem. Mas enquanto a série da TV Cultura falava sobre temas como sexualidade, feminismo e substâncias ilícitas, de um jeito mais direto e realista, a Globo preferiu uma abordagem mais leve, pelo menos no começo. A ideia era que o programa também pudesse atrair outros públicos, como crianças André e donas Marques, de casa. o DJ. Malhação foi criada por Andréia Maltaroli e Emanuel Jacobina, e a proposta era simples, mas inovadora. Uma série juvenil que falasse diretamente com os jovens, sem parecer uma aula ou algo engessado. O nome Malhação veio do cenário principal da primeira fase, uma academia de ginástica. Nos anos 90, as academias estavam em alta e a Globo viu nesse ambiente uma boa oportunidade para criar histórias, misturando drama, comédia e romance, tudo num espaço que incentivava a socialização dos personagens. Mas Malhação também era um experimento para a TV Globo. A emissora queria testar um formato inédito na televisão brasileira, a soap opera. As primeiras novelas na década de 60 eram patrocinadas por fabricantes de produtos de limpeza, principalmente sabão e sabonete, já que o público feminino era o principal consumidor desse tipo de entretenimento. Muito populares nos Estados Unidos, as soap operas são diferentes das novelas tradicionais porque elas têm uma trama contínua e um elenco que vai sendo renovado a cada temporada. Por isso, o gênero passou a ser chamado de soap opera. Se a gente pensar em exemplos famosos de soap operas lá fora, tem As the World Turns, The Young and the Restless, sim, aquela que o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris era fã, além de Dallas, Dynasty e várias outras. Pô, nunca assisti nada disso. A mais longeva de todas é a General Hospital, da ABC. Desde 1963, a série soube se reinventar e se manter relevante, acumulando mais de 15 mil episódios. Se uma pessoa assistisse um episódio de General Hospital por dia, ela levaria aproximadamente 41 anos para acompanhar todos os episódios. Não tem como. Isso dá um desespero, né? Ah, é melhor nem começar, muito trabalho. E eu me identifico muito porque eu pensava exatamente assim quando eu comecei a investir, tipo... Ah, mas eu devia ter começado lá atrás, né? Agora nem adianta mais. A primeira temporada de Malhação estreou no dia 24 de abril de 95. Danton Mello. Faixa das 5h15 Carolina de Dickmann. segunda a sexta. Ao longo dos anos, o horário Fernanda variou um Rodrigues, pouco, Lidi mas sempre Barrichelli. permaneceu nas tardes da Globo, geralmente entre 5h30 e 6 Bruno horas. De Luca. Os primeiros capítulos foram gravados nos estúdios da Cinédia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Foi lá que a icônica Academia Malhação ganhou vida. Um cenário que se tornaria o ponto de encontro dos personagens e a base das primeiras temporadas. Mas será...
Malhação foi uma grande escola de atores, né, mano? Da TV Globo. A verdade é essa, assim. Era meio que a categoria de base da Globo. Será que essa ideia ia pegar? O público jovem, acostumado a assistir novelas com a família, queria algo feito só pra eles? E numa boa surpresa, o público comprou a ideia logo de cara. A estreia de Malhação foi um sucesso e em pouco tempo a novela já tinha garantido seu espaço na grade da Globo. Ao longo dos anos, Malhação foi se reinventando, mas sempre manteve alguns pilares que se tornaram sua marca registrada. Eram elementos que garantiam a identidade do programa e que, de certa forma, faziam com que cada nova temporada ainda tivesse aquele jeito de Malhação que a gente conhece. Mas antes de continuar, eu preciso deixar um aviso. Malhação teve 27 temporadas Moleque. e 6.191 episódios. Ou seja, é impossível falar de tudo. Então nesse vídeo eu vou focar nas temporadas mais icônicas e também na importância dessa novela / série pra TV brasileira. Esse vídeo não vai ser um resumão de todas as temporadas, porque senão esse vídeo ia ter umas 10 horas. Então, se você já é aprofunder, você já sabe. Se eu esquecer de alguma coisa marcante pra você, deixa aqui nos comentários e bora deixar esse vídeo mais completo. A primeira temporada se passa na Academia Malhação, um ponto de encontro da juventude carioca na Barra da Tijuca. Era lá que tudo acontecia, treinos, romances, intrigas e, claro, as confusões. O protagonista era Éricles, um jovem tímido do interior que chega ao Rio de Janeiro para estudar e acaba arrumando um emprego na academia. Mas logo a sua vida se complica quando ele se apaixona por Isabela, uma bailarina que já tem um admirador nada amigável, o Romão. Um lutador de Luigi jiu-jitsu Barrichelli. que não gosta nada da aproximação dos dois. Enquanto esse triângulo amoroso se desenrola, outros dramas tomam conta da academia. Dado, o professor de jiu-jitsu mulherengo desperta a paixão não correspondida de Luísa, sempre embalada pela icônica malandragem da Cássia Eller. Já a irmã dele, a Julie, adora manipular e causar intriga entre os frequentadores da academia. E claro, a gente não pode esquecer do Mocotó, Essa eu não peguei, interpretado não. pelo André Marques, Mocotó. um dos personagens mais icônicos da novela. O conquistador fanfarrão virou um dos grandes queridinhos do público e garantiu o alívio cômico da trama. Os autores apostaram na leveza, mas logo no primeiro capítulo, Malhação já chegou causando polêmica. A novela rendeu uma multa à TV Globo por exibir uma cena caliente no vestiário entre os personagens de Gisele Fraga e Cláudio Heinrich, que foram flagrados por um personagem menor de idade interpretado pelo Bruno De Luca. Para uma estreia, foi um jeito nada discreto de chamar atenção. E se tem algo que marcou a primeira fase de Malhação, foi a música de abertura, Assim Caminha a Humanidade, do Lulu Santos. Além disso, um detalhe curioso é que nas 4 primeiras temporadas, a história se passava exclusivamente dentro da Academia Malhação, sem cenários em estúdio, algo bem incomum para uma novela da Globo. Os escritores perceberam que o melhor formato para Malhação era interligar personagens, tramas e cenários dentro de um mesmo universo, criando Como é que era só na academia, que viado? mantinha o público engajado. Conforme as temporadas avançavam, a novela se renovava, mas sempre tinha um fio condutor, com os temas centrais mudando e quase sempre girando em torno de um casal protagonista e os seus desafios. E muito disso se deve ao horário estratégico de exibição, entre 5h30 e 6 horas. Esse era o momento em que os adolescentes estavam voltando da escola, seja do turno integral ou da tarde, ou então tomando café com a família antes de sair pra faculdade. Moleque, e tu saía de Malhação, que era uma parada pra jovem, e você ia diretamente pra uma novela de época das 6 da tarde, né? Porque geralmente a novela das 6 era de época. Então, era virada de chave, tá ligado? Malhação, novela de época, aí Jornal da Cidade, bum, novela das 7, Jornal Nacional, aí novela das 9, que aí esquece. Era um horário perfeito para fisgar esse público, criando um hábito diário que fez de Malhação uma parte da rotina de gerações. Para falar das fases mais icônicas, a gente precisa começar falando da terceira temporada. Exibido entre março de 97 e janeiro de 98, ela trouxe um romance inspirado em A Dama e o Vagabundo e A Megera Domada, explorando a relação entre um jovem humilde e uma garota rica e geniosa. E eu já te digo que uma das coisas mais malucas de Malhação eram as participações especiais totalmente aleatórias. Ronaldo que rolavam Fenômeno. de vez em quando. Um dos momentos mais marcantes foi a participação especial de Jon Bon Jovi, que cantou um Midnight in Chelsea em um episódio. Pra Ronaldo Luana Fenômeno Piovani. também participou da novela, assim como Alanis Morissette.
A quarta e quinta temporadas de Malhação trouxeram mudanças significativas na novela. Um dos motivos apontados para a queda de audiência era a dificuldade do público em acompanhar a trama. Para resolver isso, Malhação adotou a Cold Open, ou abertura fria, um recurso narrativo bastante usado em séries internacionais. O Cold Open é uma cena exibida antes da abertura oficial, que pode ser um resumo do episódio anterior ou um trecho inédito que já mergulha o espectador direto na história, sem introduções. O objetivo é prender a atenção do público logo nos primeiros segundos, garantindo que ele continue assistindo. Em Malhação, esse formato ajudou a tornar a trama mais acessível e fácil de acompanhar, especialmente para quem não assistia todos os dias. A quarta temporada trouxe um drama familiar intenso com Bruno, um estudante de cinema que sonhava em Rodrigo ser piloto Faro, de Fórmula moleque. 1, mas foi desencorajado pela mãe. Esses dias a gente teve um debate no grupo. Quantos milhões de reais vocês acham que o Rodrigo Faro tem investido no banco? 50 anos de idade. Pô, moleque, eu chutei uns 150 milhões de reais. Investido. Fora o resto que ele deve ter de patrimônio. Mas Malhação ainda não tinha encontrado seu formato ideal. A primeira temporada tinha sido um sucesso, mas a Globo não sabia como continuar a série ao longo dos anos. A quinta temporada, conhecida como Malhação.com, apostou em um formato experimental com transmissões ao vivo, onde o Mocotó escrevia um blog e interagia com os internautas. No entanto, a proposta não agradou o público, levando a uma reformulação da trama, que trouxe de volta o formato tradicional da academia, com um elenco maior e histórias mais convencionais. A academia, por mais que parecesse inovador, era muito limitada e nem todos os jovens do Brasil se interessavam por esse tema e conseguiam se identificar. Porém, a resposta estava na cara. Uma soap opera é uma novela onde os personagens vão crescendo e se desenvolvendo, alguns ficam várias temporadas e o cenário onde tudo acontece é sempre o mesmo. E onde que tudo isso acontece melhor do que numa academia? Numa escola. A sexta temporada de Malhação, conhecida como Malhação Múltipla Escolha, marcou o início da fase mais memorável da novela para muita gente. Exibida entre outubro de 1999 e abril de 2000, foi a primeira a usar Te Levar, do Charlie Brown Jr., como tema de abertura. Musicão. Uma música que se tornou um verdadeiro hino da franquia. Com a reformulação, a antiga academia deu lugar ao Colégio Múltipla Escolha, comandado pelo icônico Professor Pasqualetti, interpretado pelo Nuno Leal Maia, consolidando o formato escolar como um novo cenário central. O sucesso foi tão Até porque a escola é a época mais legal da vida de todo mundo, que você, porra, você aprende muita coisa, você vive todos os dilemas do jovem, tá ligado? Todas as inseguranças, você começa a se apaixonar, você é desiludido. Porra, a escola é tudo, pô. Cara, já falei, mano, é uma pena ficar velho, mano. Uma pena ficar velho. Porra, viado, eu gostaria muito de voltar no tempo e voltar pra uma época de colégio. Viver de novo, tá ligado? Tempo de colégio. Viver a experiência. Ter de novo essa experiência. Puta, era bom pra caralho, mano. Era bom demais. Saudade do ensino médio, mano. Que saudade. Grande que a Globo licenciou diversos produtos da temporada, como camisetas, pulseiras e discos promocionais. A trama gira em torno da família Almeida, recém-chegada à cidade, e foca especialmente em Tatiana, que no primeiro dia de aula conhece Rodrigo, capitão Priscila do time Fantin. de polo aquático. Mas tem um problema. Ele namora a Tamara Érica, Filippo. sua amiga de infância. Entre encontros e desencontros, Tati e Rodrigo se apaixonam, mas precisam enfrentar as armações de Érica e a rivalidade com Touro, o melhor amigo de Rodrigo, que também se interessa por Tati. Com ótima audiência, entre 20 e 30 pontos no Ibope, essa temporada marcou o início da era mais icônica de Malhação. Mas antes de continuar, eu queria te pedir pra você se inscrever aqui no canal. Vou deixar o Clicar like. nesse botãozinho aqui embaixo no Aprofundo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E eu preciso trazer um dado alarmante, tá? Porque 64,4% das pessoas que assistem o Aprofundo não estão inscritas no canal. Então, se Pô, cara, provavelmente 50% do meu chat nem me segue no Instagram, pô. É foda isso mesmo. você gosta desse conteúdo, você tá vendo que deu um trabalhão pra fazer ele, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você puder também, deixa um like, e se a opção de hypar esse vídeo estiver disponível, isso também ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. E já sabe, né? Pra me ajudar a escolher os temas, ter o seu nome no final de todos os vídeos e assistir eles um dia antes de todo mundo, é só apertar aqui no botão Seja Membro. Não pra sigo fazer vascaíno? É, mas se eu fosse uma vascaína gostosa, tu ia seguir, né? Porra, babaca. Só pensa em mulher. Aí um vascaíno gente boa, tu não segue. parte do Clube Aprofundo. É isso, gente. Obrigado. Bora voltar pro vídeo.
Além disso, foi marcada pela estreia do Cabeção, o Sérgio Rondiakoff, um dos personagens mais icônicos da série. E só hoje que eu fui descobrir que o nome real do Cabeção é Arthur Malta. Você sabia disso? Eu nunca tinha notado o nome real dele na série. Nos últimos anos, Serginho Rondiakoff enfrentou momentos difíceis devido ao uso de substâncias alucinógenas, passando por surtos e internações. No entanto, ele afirmou estar limpo há 2 anos e fez questão de agradecer a terapia que o ajudou em sua recuperação. Hoje, Rondiakoff atua como um influenciador digital nas redes sociais, onde mantém o mesmo carisma que fez com que o público se apaixonasse pelo seu personagem. Ao longo das temporadas, vários outros personagens e lugares também foram introduzidos. A gente precisa lembrar do Mau Mau, um dos primeiros papéis do Cauã Raymond na TV Globo, o inseparável melhor amigo do Cabeção. Juntos, eles protagonizaram momentos inesquecíveis, muitos deles ao lado de um dos carros mais icônicos da cultura pop brasileira, o Ogromóvel, um Chevette SL 1988. Olha só, olha só! Tcharam! Irmão, é o carro! É uma máquina de pegar mulher, cara! Só tá faltando alguns retoques assim de leve. Que retoque, Cabeção? Pode dar uma limpadinha aqui, mas tá show, a Thaís só vai sair comigo, eu tenho certeza, ó. Ô, Mau. Não, cara, pera aí, o carro que eu tô falando pra gente comprar é esse aqui, cara. Inicialmente prata, o carro ganhou uma nova identidade em 2004, sendo pintado de verde vibrante com os grafismos psicodélicos no melhor estilo hippie, decorado com violões Daniele e Suzuki musicais. Mas o Ogromóvel era muito mais do que um simples carro, ele era praticamente um personagem, servindo de palco para inúmeras histórias. Ícaro Silva também interpretou o Rafa e a Daniele Suzuki interpretou a Miyuki, que tinha um romance divertido com o Cabeção. Eu confesso que ela foi o meu primeiro crush da vida, porque eu tinha esse CD da Malhação Internacional com ela na capa. Ah, pô, acho que a Daniele Suzuki já foi crush de todo mundo aí, da minha geração, não tem jeito. Ela marcou época. Daniele Suzuki. Geral, pô. Geral. Quem não teve crush nela, viveu errado. CD esse com uma seleção de músicas muito boas. Tinha Blink, Avril Lavigne, 3 Days Grace, Black Eyed Peas, só clássicos. Também tinha o Colégio Múltipla Escolha, que eu achava a coisa mais incrível do planeta, porque todo mundo era descolado, bonito, independente, com umas roupas legais. Quase ninguém usava uniforme, enquanto eu tava indo pra escola aqui em Santa Catarina, assim ó, vestido desse jeito aí. Não dá para esquecer do icônico Gigabyte, um dos cenários mais marcantes de Malhação. Muito mais do que uma simples lanchonete, era um ponto de encontro obrigatório para os personagens, e um sonho para quem assistia. O local tinha karaokê, fliperama e computadores com internet ligada o dia todo, algo que na época era uma verdadeira revolução. E se tem uma figura que marcou essa fase, foi a Dona Vilma, a dona mais icônica do Gigabyte. Com seu jeito engraçado e meio mandona, ela resolveu modernizar o espaço, transformando a lanchonete em um ambiente ainda mais descolado e tecnológico. A temporada de 2004 marcou bastante. O que é isso, ô Leonardo? Pô, pelo amor de Deus, cara, pede desculpa aí pra rapaziada por falta de respeito. Pô, Dona Vilma gostosa o quê, cara? Pô, uma senhora, pô, trabalhadora. O que é isso, bicho? Tá brincando, cara. O enredo acompanha Victor e Luísa, que se conhecem após uma troca de fotos em uma loja. A química entre eles é imediata, mas o romance não demora a enfrentar desafios como era de se esperar. A maior ameaça vem de Carla, que, movida pela inveja e pelo desejo de conquistar Victor, faz de tudo para separá-los. Já a 11ª temporada de Malhação, que foi exibida entre 2004 e 2005, é uma das mais icônicas da história e a preferida de muitos. O protagonista Gustavo era um jovem rebelde, guitarrista da lendária Vagabanda e herdeiro de uma família pica rica. mesmo. Mas apesar do dinheiro, sua relação com o pai era turbulenta e ele constantemente se envolvia em problemas. A única pessoa que tentava compreendê-lo era sua mãe, Beatriz, mas nem ela conseguia evitar as confusões em que Gustavo se metia. A vida dele muda drasticamente quando cruza o caminho de Letícia, uma jovem humilde, estudiosa e com forte engajamento social. O choque entre suas realidades já era suficiente para gerar tensão, mas tudo piora quando Gustavo se envolve em um acidente trágico e acaba condenado a prestar serviços comunitários. O destino então força os dois a conviverem, transformando o desprezo inicial em um sentimento mais profundo. Mas a história não seria tão intensa sem a presença de Natasha, interpretada pela Marjorie este ano, uma das personagens mais icônicas da série. Integrante da Vagabanda, ela logo se torna rival de Letícia, alimentando intrigas e manipulando situações para manter Gustavo ao seu lado. A relação entre os três cria um dos triângulos amorosos mais lembrados da novela.
Sempre tem um triângulo amoroso em Malhação, não tem jeito, mano. Sempre tem. Aí, a gente não pode esquecer do Catraca, o baterista da banda, interpretado pelo João Velho, que tem um dos melhores apelidos da teledramaturgia, né? Vamos combinar. Além disso, foi embalada por uma trilha sonora marcante com sucessos do Charlie Brown Jr., da Pitty e do CPM 22, conquistando uma legião de fãs. O impacto foi tão grande que essa temporada bateu recordes de audiência, alcançando 42 pontos no Ibope em 19 de outubro de 2004. A popularidade da Vagabanda ultrapassou a novela e a música Você Sempre Será, interpretada pela Marjorie, virou um hit absoluto. A atriz, inclusive, seguiu carreira musical após a novela, provando a sua versatilidade artística. Não à toa, essa temporada foi eleita pelo BuzzFeed como a melhor de Malhação. A 12ª temporada de Malhação trouxe tramas emocionantes e conflitos familiares no múltipla escolha, como um triângulo amoroso marcado por desafios. Bernardo se apaixona por Bettina. Puta, essa é muito foda, moleque. Desse maluco, esqueci o nome dele, Thiago Rodrigues, eu acho, a Fernanda Vasconcelos, essa é muito foda também. O ex dela, o Léo, os afasta. No meio da confusão, ele acaba se envolvendo com Jaqueline, que engravida, forçando-a a amadurecer e lidar com a responsabilidade de ser pai, enquanto Bettina sofre com a separação e Jaqueline enfrenta problemas familiares. Avançando um pouco, a 15ª temporada foi a mais longa da história da série, com 324 episódios. Essa é maneira também. Começou com um incêndio que destruiu o colégio Ernesto Ribeiro, levando a sua fusão com o Múltipla Escolha. A trama central gerava em torno do romance entre Angelina, uma jovem humilde Sophie Charlotte, né? e Gustavo, um garoto rico enfrentando preconceito e conflitos sociais. Foi nessa temporada que Paraíso Proibido do Strike foi introduzido como música de abertura do programa. No entanto, Malhação precisava se reinventar, já que as preferências do público jovem estavam mudando. O público que cresceu com a novela estava envelhecendo enquanto uma nova geração surgia, exigindo novas histórias e abordagens. Além disso, o triângulo amoroso com o embate de classes sociais já tinha sido explorado diversas vezes, tornando evidente a necessidade de uma reformulação na estrutura da série. A 17ª temporada de Malhação... Essa aí vem o estouro do bilhete. Fiuk e companhia. Essa esquece. Titulada Malhação ID, trouxe um novo elenco e focou no romance entre Bernardo e Cristina, jovens de mundos opostos que enfrentam diversos obstáculos para ficarem juntos. Filho do empresário Paulo Roberto, Bernardo se apaixona por Cristina, filha do caseiro da sua família. Mas o relacionamento é sabotado por Bia e Nanda, que também gostam dele. O drama atinge outro nível quando Paulo Roberto e sua esposa, Cissa, são acusados de desvio de dinheiro público. E Bernardo, ao descobrir a verdade, decide denunciá-los, levando seus pais a fugirem para os Estados Unidos. A temporada foi ambientada no colégio Primeira Opção e um de seus cenários mais marcantes foi o Escondidinho, um espaço secreto onde os alunos se reuniam. Malhação ID estreou com 20 pontos no Ibope, alcançando um pico de 25 pontos em março de 2010, e sua trilha sonora embalou a geração com bandas populares como NX0, Fresno, a Rory, a banda do Fiuk, e Shima Roots. A partir de 2010... Pô, foi muito foda, mas não bateu a audiência da Malhação lá da Vagabanda não, mas muito foda essa Malhação, muito foda. Malhação começou a perder popularidade, não por uma perda de qualidade, mas sim porque o mundo estava mudando. A internet dominava, as redes sociais estavam em ascensão e os jovens tinham novas opções de entretenimento, como séries online e fenômenos virais. Competir com esse novo cenário se tornou um desafio e a novela passou por reformulações, ganhando subtítulos como Malhação Conectados e Malhação Intensa como a Vida, tentando se adaptar às novas tendências. Mesmo assim, algumas temporadas conseguiram se destacar. Essa foi muito foda também, Arthur Aguiar e companhia. Como Malhação Sonhos, que trouxe de volta o cenário de uma academia de artes marciais. A trama principal acompanhava Duca, um jovem determinado a se tornar um campeão de Muay Thai, e Bianca, que sonhava em seguir os passos da mãe na atuação. O romance entre eles sofre uma reviravolta com a chegada de Karina, irmã de Bianca, que também se apaixona por Duca, criando uma intensa rivalidade entre as duas. Em 2016, Malhação Viva a Diferença marcou a 25ª temporada da novela e se tornou a mais bem-sucedida dessa nova fase. Essa eu já não assisti não. Escrito por Cal Hamburger, criador do Castelo Rá-Tim-Bum, a temporada foi um divisor de águas na história da série. Pela primeira vez, Malhação deixou o Rio de Janeiro e foi ambientada em São Paulo, trazendo uma abordagem mais realista e diversa, rompendo com o formato tradicional. A trama acompanha Benê, Ellen, Lika,
Tina e Keila, 5 adolescentes que se conhecem de forma Menor inesperada ideia. durante uma pane no metrô de São Paulo. No meio do caos, Keila entra em trabalho de parto e as outras 4 se unem para ajudá-la. A partir desse momento, nasce uma amizade improvável que atravessa suas diferentes realidades e desafios pessoais. A temporada abordou temas como gravidez na adolescência, transtorno do espectro autista, diversidade sexual, racismo, desigualdade social e relações entre alunos de escolas públicas e particulares. A coragem em tratar esses temas sensíveis fez com que a temporada fosse amplamente elogiada e reconhecida. Em 2018, Malhação Viva a Diferença se tornou a única temporada da novela a ganhar um Emmy Internacional de melhor série, consolidando seu lugar como uma das fases mais importantes e impactantes da história de Malhação. Em outubro de 2019, a Globo anunciou Malhação Transformação, que estava prevista para estrear em 11 de maio de 2020. No entanto, em março de 2020, as gravações foram interrompidas devido à pandemia da Covid no Brasil. O que parecia ser uma pausa temporária acabou se tornando o fim definitivo da novela, marcando o encerramento de uma era na televisão brasileira. Com a reformulação da programação da Globo, Malhação nunca mais voltou ao ar, e outros programas icônicos também foram cancelados nessa nova fase da emissora, como o Video Show. E eu digo que Malhação foi a novela mais Pô, o Video Show era maneiro, foda-se. importante da TV brasileira, não por puro saudosismo, mas sim por vários fatores. Malhação foi a porta de entrada para inúmeros atores da TV Globo, ao longo de suas 27 temporadas. Com um formato que permitia a constante renovação do elenco, a novela dava espaço para novos talentos ganharem visibilidade a cada temporada. Funcionando como uma espécie de escola de atuação, os jovens atores tinham a oportunidade de trabalhar em um set profissional, contracenando com nomes experientes e recebendo orientação de diretores renomados. E ela não tinha medo de tocar em assuntos espinhosos e atuais para o público jovem. Para quem cresceu assistindo, a série funciona como um registro do tempo, mostrando como os comportamentos, valores e desafios dos jovens evoluíram ao longo dos anos. No começo, focava em relacionamentos, amizades e conflitos escolares dentro de uma academia de ginástica. Mas conforme a sociedade mudava, a trama se expandiu para incluir temas muito mais complexos. Malhação tinha tudo que uma boa história precisa: humor, personagens inesquecíveis, cenários icônicos, tramas envolventes e uma trilha sonora sempre impecável. Mas o que tornava Malhação especial era sua capacidade de se conectar com a juventude brasileira, independentemente das diferenças culturais, sociais ou geográficas. No fim das contas, Malhação foi muito mais do que uma novelinha teen. Foi um espelho das transformações vividas por várias gerações. O próprio Chorão dizia que o jovem no Brasil não é levado a sério. Mas durante 25 anos, das 5 às 6 da tarde na Globo, ele foi. Caralho, foi muito foda a Malhação mesmo, não tem jeito, bicho. Foi bom enquanto durou, né, velho? Oi, meu nome é Lucas Reicher. Mais um grande vídeo do Aprofundo, sou fã de Lucas Reicher, não tem jeito. Caralho, moleque, não... Pô, Malhação assisti muito, cara. Assisti muito mesmo. Foi bom enquanto durou.